Deixa eu ver, todo mundo sentar, me dar sua atenção aqui. E nós vamos começar. Lembrando que o culto de Santa Ceia hoje começa às 17 horas. Não é razão da igreja estar vazia, mas sempre assim. Enquanto eles não vêm, eu falo. O dia que todo mundo resolver a vir na escola e no culto à noite, eu deixo de falar. Aliás, eu vou continuar falando. Eu não vou ficar mudo. Eu vou continuar falando. Quem é que sabe aqui como é que muda pé de café? Você sabe, irmão Gilberto? Não? Ninguém parece que mexeu. Sabe como é que muda pé de café? Também não sabe. Quem sabe aí como é que muda pé de café? Hã? Cadê? Quem foi que falou? Irmão Manuel dos Santos? Muda, se muda, não fala, né? Pede. Você não aprendeu agora. Muito bem. Esta profecia, ela está destinada a uma nação que Deus considerou como desprezada. Ela é chamada aqui de Edom. Edom são aqueles que descenderam de Esaú. Esaú era filho de Jacó, que deveria ter sido o detentor da bênção de Abraão e ter sido grande, porque a promessa é que Abraão seria filho de Isaac, filho de Isaac, filho de Abraão. Vocês parecem que não leem a Bíblia. A Bíblia chama Abraão de pai. Pula a filiação e chama de pai. É o pai. Então, o Abraão, ele era detentor da bênção de ser pai de todas as nações. Então, não era para ser uma coisa pequena nem desprezada. Só espero que ninguém durma aqui hoje de manhã, que está proibido dormir nesse hotel aqui. Aqui não há lugar para dormir. E o que dormir, eu vou lá acordar. E vou com um copo de água para batizar no nome do César. Está perdido. Mas o Edom, ele é chamado de pequeno. A palavra Edom quer dizer vermelho em hebraico. Vermelho. E nós lembramos que Esaú nasceu ruivo. E então ele deveria ser aquele que deteria as bênçãos, porque a bênção que veio para Abraão passou para Isaac e Esaú era seu primogênito. E aqui está Deus trazendo um profeta em evidência para trazer uma profecia para Edom. E Deus disse que o tinha feito pequeno. É interessante isso. Eu o fiz pequeno entre os gentios. Por que que Deus fez que Edom se tornasse pequeno? Porque a bênção da primogenitura era o direito de receber em dobro, então não era para ser pequeno. E além da primogenitura ser em dobro, ainda existia a bênção que estava sobre Abraão, que pode ser assim, você pode estar no pior estágio da sua vida, passando pelo pior momento. Mas se você for detentor desta bênção, você não olha com seus olhos naturais. Assim, Ló não tinha promessa de Deus para ser abençoado. Ele escolheu os campos verdejantes e as planícies de Sodoma. Abraão ficou com o deserto. E a Bíblia diz que ele se enriqueceu. Ele se tornou grande
em um lugar que era inóspito, que não era próprio, porque ele tinha uma bênção de Deus. Eu espero que isso não seja história para você, mas que essa seja a promessa de Deus para a sua vida. Não importa a circunstância que você está vivendo, o Senhor vai te abençoar. Tem alguém para dizer amém aí? Muito bem, mas é para quem tem a bênção. Agora, é simples você perder a bênção. Deixar a bênção, uma coisa que é tua, que está na tua mão, passar e você se tornar pequeno. O Esaú, que é o pai do Edom, ele tinha, naturalmente, nasceu primeiro do que o Jacó, ele era detentor de duas bênçãos. Primeiro, da primogenitura, que era o dobro do seu irmão. Segundo, que era a proteção de Deus. E ele perdeu ambas. E perdeu por coisas pequenas. Chegando Esaú do campo, com fome, pediu a Jacó um pouco de um guisado que ele estava fazendo. Veja só. Jacó lhe disse: eu te vendo. Se você quiser me dar a primogenitura, eu te dou meu guisado. E ele pensou: estou morrendo de fome. São pessoas que só podem olhar o presente. Eles não têm coragem de esperar no futuro. Eu queria perguntar, se o Jacó não tivesse dado o guisado, vocês acham que o Esaú iria morrer? Então, são coisas que são feitas assim, tão precipitada e tão impensada, que ele não iria morrer, porque ele ficou sem aquele alimento, ainda que ele estava faminto. Então ele pensou: mas o que me adiantará a primogenitura, porque ela só virá depois que meu pai morrer. Vai ser muitos anos e eu estou com a barriga roncando. Eu quero agora. E esta atitude fez com que ele negociasse a sua primogenitura e mais tarde a bênção de Abraão, como nós sabemos, que ele acaba perdendo esta bênção. Automaticamente, ele não prejudicou a si, ele prejudicou todos os seus descendentes. Todos os seus descendentes. E nós entendemos pela Bíblia que grandes oportunidades são trocadas por coisas pequenas. Grandes. Se você pegar, então a bênção vai ficar com o Jacó. O Jacó consegue a primogenitura, mais tarde faz aquela negociata lá com a mãe e consegue a bênção do pai. O Esaú vai persegui-lo para matá-lo. Ele vai fugir para a casa do tio, vai sofrer todas as consequências de um tio desonesto, que por 10 vezes trapaceou com Jacó. Mas eu estou dizendo para você que quem tem a bênção vai virar o quadro. A história é: ele vai sair da casa do sogro pobre ou rico. Vocês estão vendo que não é a circunstância, não é o momento. O sogro trapaceou, mas na hora final, ele fez uma proposta para o sogro que não tem lógica, não existe prova científica, ninguém sabe explicar. Disse: todos os que nascerem agora em diante, os cabritos e os carneiros que nascerem riscados e malhados são meus, os lisos são teus. E o sogro disse: está feito. Disse: mais uma vez passei esse bobo para trás. Vai nascer muito pouco. E a Bíblia diz que ele descascou umas varas de álamo e colocou aonde o rebanho vinha beber e aonde os carneiros também cruzavam com os seus pares. Então, todos que nasceram malhados. Mas como? Não existe isto.
Não existe nada a ver com uma coisa com a outra. A sombra de uma vara na água fazia com que uma cabra, uma ovelha, produzisse malhado. Não era a sombra. Era a sombra do Altíssimo projetada sobre ele. Eu quero dizer, se você é abençoado, você de todas as maneiras verá milagres que ninguém pode explicar. Amém? Muito bem. E o Jacó conseguiu um grande rebanho, mas ele tinha um grande problema. É que seu irmão queria matá-lo. Seu irmão queria destruí-lo. Ele teria que se encontrar com seu irmão. Ele já possuía, àquelas alturas, 12 filhos e uma filha. E ele volta, fugido, vai no caminho de sua casa e passa uma noite no Val de Jaboque. Eu acho que muitos de nós estamos precisando de passar por lá. Porque se ele não passa por lá e não encontra o anjo, ele morre. E as coisas não vão acontecer. Nem aquilo que ele acumulou como riqueza vai lhe fazer bem algum, porque ele vai morrer. Imagine você rico, fiquei rico de ontem para hoje e agora não posso usufruir da minha riqueza. Morri. Valeu alguma coisa? Ele tinha o irmão que estava o esperando, armado com homens para matá-lo. Mas aquela noite ele passou na presença de Deus. Eu acho que tem muitos de nós precisando de uma noite na presença do Todo-Poderoso. E ele então se agarra com o anjo aquela noite. E o anjo lhe faz uma pergunta. Qual é o teu nome? Diga aí o teu nome. E ele responde, meu nome é Jacó. E o nome Jacó quer dizer suplantador, enganador. É isso que ele estava fazendo, enganando. Enganou seu irmão 2 vezes, fazedor de negociata. Mas olha só o que é você nascer em segundo lugar, nascer pequeno, e Deus te colocar no lugar alto. E o que é você nascer no lugar alto e Deus te colocar no lugar pequeno. Essa é a diferença. O Esaú já estava rebaixado. O Jacó tinha a bênção, mas o anjo veio e disse, você não se chamará mais suplantador nem enganador. Seu nome a partir de hoje é um príncipe poderoso. Quem é que gostaria de ser chamado aí de príncipe poderoso ou princesa poderosa? Mas pouca gente tem coragem de dizer pelo menos amém. Veja, Deus exalta quem quer e abate a quem quer. Então a primeira coisa que você tem aqui é isto. O Jacó vai encontrar com seu irmão e os dois, ao invés de Esaú matá-lo, se abraçam, beijam, choram. E o Esaú aí propõe até caminhar juntos, e o Jacó diz, não, pode tomar seu caminho e vai embora, eu vou no meu passozinho aqui com a minha família, mas assim, mais ou menos assim, ó, do jeito que você quiser entender, eu chego lá. O problema é que eu vou chegar lá. Você pode ir, pode tomar seu caminho, sabia muito bem o que estava pela frente. A trajetória da vida de Jacó é assim, ele tem 12 filhos. E a primogenitura que estava com Jacó agora deveria ser de Rúben. E Rúben trocou a primogenitura por um momento impensado. Ele usou uma concubina de seu pai como mulher. E trocou o direito da primogenitura por uma concubina. O filho próximo seria Simeão e Levi.
que também, no momento impensado, a Diná, sua irmã, perdeu a virgindade, e eles entraram na cidade de Siquém e mataram todos os seus moradores. E coisas que você faz aqui hoje e não espera que o resultado final venha amanhã. Ei, a conta vai chegar. Você está me ouvindo? Tem gente que compra no cartão de crédito pensando que a conta não chega. Chega. Você está me ouvindo? A conta vai chegar. Chegou. Final da vida, capítulo 49 de Gênesis. O Jacó chama seus filhos e diz: vamos acertar as contas. Aí vira para o Simeão e disse, ou para o Rúben e disse: você perdeu, era tua, mas você perdeu. Passou assim no nariz. Chamou o Simeão e o Levi e disse: vocês também perderam. Olha, são 12 filhos. Ele vai dar a bênção da primogenitura para o 11º, que é José. Depois que ele tinha tido filho com todas as concubinas, Deus abriu o ventre de Raquel, e ela teve José e mais tarde Benjamim. São 12 filhos. Mas José era o 11º, passou assim no nariz de tudo, e foi cair na mão de José. E ele disse: José, você é um ramo frutífero, e você agora está sendo abençoado pelo seu comportamento, a sua vida, a sua fidelidade que você fez pelos seus irmãos. É com você que está a bênção, tanto a primogenitura como a bênção. Pode ver que ele deu para José, mesmo José não precisando, porção dobrada do que tinha. Eu não sei quantos querem a porção dobrada aí na sua vida. Muito bem. Quando ele está para morrer nos seus últimos dias, José leva seus 2 filhos, Efraim e Manassés. E diz: pai, trouxe meus filhos para ser abençoado. O Jacó cruza a mão e põe a mão direita na cabeça do Efraim e a esquerda na cabeça do Manassés. E o Jacó disse: pai, não é assim não. Ele disse: eu sei que não é assim, mas Deus mandou fazer assim. Deus mandou rebaixar esse e levantar esse outro. Vocês estão me entendendo? É assim que a bênção passa. A bênção passa na frente da gente. Se você não perceber, você vai se tornar pequeno. A Bíblia relata o fato de alguns homens que nasceram pequenos. Uns conseguem se superar e outros vão ser sempre rebaixados. Deixa eu só concluir esse pensamento aqui. Então, o Efraim, que recebeu a bênção, a primogenitura e a bênção de Abraão, lá na frente seus descendentes se inclinam para ser adoradores de ídolos. E Deus risca, você pode pegar na sua Bíblia, leia aí, Apocalipse 7, que quando você listar o nome das 12 tribos que vão estar no milênio, Efraim está fora. Deus riscou. Tirou o Efraim. Então você tem que a bênção que estava sobre Efraim, Efraim vai para os ídolos, e Deus outra vez tira a bênção de Efraim e transmite para a casa de Judá, que é Jesus Cristo, seu herdeiro, e a bênção de Cristo faz de nós co-herdeiro de todas as promessas de Deus. Veja, Deus vai pegar quem não tinha nada e vai transferir a bênção. Então eu quero só lembrar a você que são coisinhas pequenas que às vezes passam. Você quer ver uma coisa tão simples? Presta atenção aqui. No reinado de Assuero, você tem a história da Vasti que perdeu a coroa. Meu Deus do céu, só porque não quis atender um pedido do rei. Eu acho que depois que passou aquele momento, ela disse: não é possível que eu deixei de ser a pessoa
do reinado e agora estou destituída, e uma que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha proteção familiar, vai subir no trono. Vocês estão me entendendo? Então Deus pega quem não é e faz grande, pega grande e faz pequeno. Este é o enredo desta história. Quer ver outro indivíduo? Ele não gosta que fala nisso não. Lúcifer. O anjo mais ilustre do céu. Mais brilhante, mais bonito, mais poderoso, mais próximo de Deus. Deus o rebaixou. Deus o rebaixou, irmão Gilberto, de tal maneira que ele tem um ódio muito grande de você. Do mesmo jeito que Edom tinha ódio dos filhos de Israel. Deus o rebaixou porque ele queria se assentar no trono e continuar o mais ilustre, o mais brilhante. Eu vou dizer para você, quem vai assentar no trono é você. E vou dizer para você, o mais ilustre no céu somos nós. Ele foi rebaixado a príncipe das trevas. E nós somos chamados de filhos da luz. Deus dá oportunidade para as pessoas serem grandes, mas tem gente que tem a inclinação de ser pequeno e você não muda isso de jeito nenhum. O Saul não era nada. Deus deu a oportunidade dele ser rei. E ele, você pode pegar 2 Samuel 15, ou 1 Samuel 15, que o próprio Samuel olha para ele e diz, como tu te consideravas pequeno aos teus próprios olhos. Não adianta você dizer que é, ele não diz que é, ele não dá conta. Suas atitudes vão sempre para rebaixá-lo, até terminar. Não como um rei aceito, mas como um apóstata. Alguém que caminhou para o suicídio, para o desespero, e não terminou sendo ovacionado. E Deus pega um Davi, que era um reles pastor, um simples pastor, um pobre coitado, de uma família desprezível, que era a casa de Jessé, e Deus faz dele o ícone. Olha, a referência maior. Depois de Cristo na Bíblia, o homem mais citado é Davi. Mas quem era Davi? Um simples pastor de ovelha. E Deus pegou aquele pastor e o exaltou de tal maneira que o chamou assim. Ninguém na Bíblia é chamado assim. Homem segundo o meu coração. Hein? Você acha, como é que você é chamado na Bíblia? Esta é a figura. Então Deus dá-nos oportunidades de sermos pequenos e sermos grandes. Deus encontrou Gideão. E quando o anjo diz, olha Gideão, eu quero que você vá na sua força, porque você vai libertar. Ele diz, quem sou eu? Quem é a casa de meu pai? Nós somos os menores, os mais pobres. Ele disse, meu amigo, eu estou dizendo que você não é isso. Eu estou dizendo para você ir, porque quem está falando sou eu vou com você. E o negócio é comigo. Eu quero dizer para você que você não é aquilo que as pessoas estão dizendo. E não olhe para a circunstância, porque o Senhor vai conosco nessa batalha. Gideão mudou a mentalidade. Ele olhou para Gideão e disse, mas senhor, ele disse, eu quero que você entenda que isso aí que você está vendo não é nada. Eu quero que você entenda, ei, está me ouvindo? Eu quero que você entenda que as coisas que estão te desafiando não são nada. Porque o Senhor está com você. Mas a gente que Deus veio para rebaixar, e Ele vai dizer que não é o resto da vida. Então o Edom, ele carregava consigo este estigma de pensar que era o que não era. Eu falei ontem, a gente não precisa disto, mas isto é pobreza. É porque é tão difícil tocar num assunto desse, que as pessoas se ferem numa facilidade tão grande. Precisava de cota racial na universidade? Não, aqui tem um branco que sabe muito, aqui tem um preto que sabe pouco. Não, o branco não vai entrar para o preto entrar.
Vai botar gente que não sabe no lugar de gente que sabe. Só para poder curar uma ferida, sabe? Uma ferida que diz, não, mas a nação deve aos negros. Sabe, a nação deve aos negros e os negros deveriam dar um show nos brancos. Diz, nós vamos trabalhar, vamos estudar, vamos crescer e vamos passar esse monte de branquelo para trás. Porque nós temos mais cor, nós temos mais raça, nós temos mais coragem e nós vamos vencer. Não, fica aí na grande preguiça, sabe, querendo agora ganhar um mimimi. Eu quero dizer que não é hora de mimimi, é hora de reação. Não precisa disso não. Não precisa ninguém que nasceu na favela ser favelado. Ou precisa? Não, não precisa. Nós tivemos aí o exemplo de um Joaquim Barbosa que chegou à Suprema Corte negro, filho de cortador de lenha, fazedor de carvão. E qualquer tem, porque Deus não deu a branco e a negros diferença. Deus deu 24 horas para todos nós. São 24 horas todo dia. Aproveita o teu tempo. Está me ouvindo? Aproveita o teu tempo, porque Deus vai te fazer grande. Agora, se você quiser ser pequeno, as oportunidades também virão e você vai agir e vai se tornar pequeno. Só isso. O Edom herdou a ferida do coração de Esaú. Esaú disse, meu irmão me enganou, meu irmão me roubou. Está vendo, Jacó? Agora, olha, ele tem muito gado, ele tem muita ovelha, ele tem muita coisa. Sabe por quê? Porque ele me enganou, ele levou a bênção dobrada. Os filhos ouviram isso. Sabe o que ele estava fazendo, irmão Levi? Transmitindo para o filho o seu rancor, o seu ódio. Sabe? Passando para os filhos o seu complexo. E isto foi o que aconteceu. O Jacó e o Esaú se acertaram, mas seus filhos tinham um ódio terrível do povo de Israel. Guardava dentro de si a mágoa de que o Jacó, o meu tio, trapaceou meu pai. E agora nós somos pobres porque nós não temos isso. Deus falou assim, eu fiz vocês, eu dei, estava na sua mão, você não quis, vocês ficaram pequenos porque eu os fiz para ser assim. Mas eles tinham um ódio e disseram, nós vamos um dia dar a vingança. Eu quero falar uma coisa aqui, que essa semana, ao ler esta carta, este livro, eu pensei na minha própria história de vida. E pensei nas oportunidades que já tive de guardar rancor e mágoa e ressentimento de gente que me fez muito mal. Mas eu aprendi desde pequeno a não fazer isto. Meu pai morreu matado, assassinado, eu tinha 1 ano e 5 meses. E desde pequeno minha mãe me ensinou a não odiar aquele homem que matou meu pai. Injustamente. Fui ensinado assim. Quando tocava-se no assunto, disse, a justiça de Deus fará. E eu tinha 18 anos, eu estive na cidade que eu nasci, e estive na casa, no lugar onde meu pai caiu atirado. Eu estive lá, eu tinha 18 anos. E eu vou dizer para vocês, quando eu cheguei naquele lugar, a sensação que eu tive foi tão ruim, irmão Miguel, sabe? Uma dor, uma revolta, de ter sido criado sem pai, de ter padecido uma infância sofrida, porque meu pai deixou minha mãe abastecida, dinheiro, terras, mas 23 anos não sabia absolutamente nada e perdeu tudo. 8 anos depois estava numa miséria completa. Esta é a grande verdade. E eu sabia os caminhos por onde eu passei, e pensei, mas se meu pai tivesse aqui. Mas aquilo foi um momento, e passou. E na minha história de vida, eu tive muitas decepções e dores que eu poderia ter guardado, mas a minha Bíblia me ensinou uma coisa dizendo, saia da frente. Minha é a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei.
Você pensa que alguém que te fere, você tem que ferir. Isso não é cristianismo. Jesus manda você perdoar. Se alguém bater na tua face, dê a outra. Ou não é assim? É ou não é? Essa é a vida cristã. Mas os filhos de Edom, aqui, odiavam os primos, que era Israel, por causa da bênção que haviam perdido. É uma coisa sempre assim. Eu queria dizer a você aqui hoje de manhã, para você não ter inveja de ninguém. Deus pode pegar você de baixo e projetar. Esse Edom, sabe, disse: nós vamos crescer e vamos nos juntar e vamos ser grandes e vamos destruir. E Deus falou assim: vocês podem pensar o quanto quiserem ser grandes. E Deus deu aqui uma palavra tão estranha, disse: se você subisse tão alto, que colocasse o teu ninho entre as estrelas, como a águia, eu te derribaria de lá. Deus é aquele que sempre trabalhou assim: abençoa quem se humilha, derruba o exaltado. Você imagina que Deus projetou o Nabucodonosor para se tornar rei da Babilônia, e o dia que ele se exaltou, disse: você vai comer capim, animal, vai crescer suas unhas, seu pelo, e você vai pastar. E ele pastou por 7 anos, até reconhecer que existe um Deus nos céus, que pode pegar de baixo e levar acima. E a hora que ele levantou os olhos para os céus e reconheceu a Deus, e que não era a força dele, que a Babilônia não tinha projetado ele, porque homem nenhum é coisa nenhuma, e ele abre a boca e exalta a Deus, Deus devolve a ele a posição que ele estava. Posso ouvir teu amém ou não? É assim na Bíblia. É assim na Bíblia. Deus pega gente de baixo e põe para cima, e pega gente de cima e põe para baixo. Eu estive várias vezes em Cesareia Marítima, lá no anfiteatro, aonde numa manhã bonita, o sol brilhava, Herodes vestiu sua roupa prateada, e o sol batia naquela roupa que resplandecia, e o povo ovacionava, dizendo: Deus vai falar aqui, Deus vai falar, voz de Deus e não de homem. E ele pensou que ele era mesmo, porque os reis eram considerados como deuses. Sabe o que aconteceu? E a Bíblia diz, preste bem atenção, e a Bíblia diz: e ele foi ferido mortalmente, saíram bichos de dentro da sua barriga e da sua boca, porque não teve coragem de dar a Deus a glória. Tudo que você tem e tudo que você é, você deve ao Senhor. Primeira coisa, estamos iniciando o 1º de setembro hoje, Ele nos dá a vida para enfrentarmos este mês. Eu quero dizer aqui nesta manhã que nós teremos o mês da primavera. 22 de setembro vamos inaugurar a primavera. É o mês de flores, é o mês de alegria, é o mês de beleza, é o mês que Deus quer levar a você para um período de muitos frutos na sua vida. Vocês estão me entendendo? É assim. E a Bíblia disse que ele foi ferido e morreu comido de bicho. Sabe que eu me lembro uma história muito triste, meio estranha, meio esquisita, viu, Jean? Já vi muita coisa feia nessa vida. Tinha um pastor lá em Goiás, analfabeto, irmã Maria do Carmo. Aqueles ignorantes, ele é aqui do Piauí. E eu não sei como, milagrosamente, esse homem apacentou, irmão Francisco, mais de 600 pessoas numa cidadezinha do interior, desse tamanhozinho lá no Goiás. Mas ignorante de pai e mãe. Daquele que ia ler a Bíblia, ele falava assim, até brinquei essa semana me lembrando dele.
Meus irmãos, quando eu vou ler a Bíblia, meus olhos enchem de água e pinga na Bíblia. Pinga na Bíblia, pinga para nós lá em Goiás é cachaça, né? E pinga na Bíblia. Esse homem estava pregando, esquisito, viu? Esquisito. Estava pregando e tinha um irmão na igreja indiferente aos cultos. Ele falou: você não quer dar glória a Deus, não? Você vai morrer comido de bicho. Vocês estão pensando que é brincadeira? O homem teve um câncer que se encheu de bichos, de larvas. Eu estou dizendo porque eu sou testemunha disso. Eu queria que você aprendesse que na sua vida você deve tudo ao Senhor. E não queira subir nem um pouquinho não, porque Deus te derruba. E se você querer subir um pouquinho mais, Deus vai te derrubar. Eu fico bobo de ver gente bobo. Outro dia eu falei, tem gente que gosta tanto do sinal da besta porque é besta. Porque o sinal da besta é incredulidade. O sinal de Deus é Espírito Santo, é crer na verdade. Aleluia, é viver um outro nível. Eita, coisa boa, é ser grande, sabe? É vir de baixo para um lugar alto. Eu quero dizer para você que o lugar que você vai andar é o lugar onde o diabo desejou andar. Ele gostaria de ser quem é você e você nunca queira ser quem ele é. Ele foi rebaixado e Deus exaltou você a andar no céu, a pisar nas ruas de ouro, a se assentar no trono, a viver diante dele, a ter acesso à sua presença. Isto é maravilhosíssimo. Mas eu vou voltar aqui. E o Edom guardou aquela oportunidade. Eita, vai chegar o meu dia. Eu conheço muita gente. Tinha um cidadão, já partiu, lá em Campina Grande. O camarada todo errado e queria que eu fosse favorável à situação. E eu chamei a atenção dele. E ele ficou irado comigo e falava assim para o pastor Rudimar: um dia eu pego o pastor César. E tem gente que fica me esperando para me pegar. Pode vir. Se tem uma coisa que eu não tenho medo é de homem, viu, gente? Não, eu vou pegar, eu pego ele. E tem gente que fica assim, ele vai errar, ele vai falar, ele vai falhar, ele vai fracassar. Fica aí. E ele ficou e disse: eu pego o pastor César, eu pego o pastor César. Fica guardando essas coisas, aquilo que o pastor Joel pregou aqui, de gente que tem uma gaveta cheia de recibo. Falou aquele dia, guardei, eu lhe pego. Falou, fez, eu vou lhe pegar. E o Edom guardou, disse: vocês me fizeram, eu pego. O dia, no Salmos 83, você tem uma relação de 10 nações que se revoltaram contra Jerusalém, contra Israel, para destruir. 10. E o Edom estava no meio. Mas não é só o Edom, tem gente que morre assim. Eu tenho culpa, me diga uma coisa. Olha, o Ismael era ou não era filho de Abraão? Mas não herdou. Abraão falou: vem cá, Ismael, olha, eu vou te dar uma tija de água, um pedaço de pão e pega seu caminho do deserto. E tchau. Mas a Isaac ele deu tudo o que tinha. Deus quer dar tudo o que tem a você. E essa é a razão que muita gente morre de inveja de você. Eu não tenho culpa de ser aqui nesta manhã e dizer a você que eu sou filho de Deus, herdeiro de Jesus Cristo. Mas ele ficou: eu pego você, eu pego você. Em 586, quando a Babilônia veio contra Jerusalém, eles se juntaram. Agora nós vamos acertar as contas. Essa profecia é por isto. Essa profecia é por isto. Eles vieram para acertar as contas com o povo de Israel. E a Babilônia cercando e alguns israelitas tentando fugir por alguma brecha
deserto por algum outro caminho. E os filhos de Edom pegando, trazendo o prisioneiro e entregando na mão dos inimigos. Eu quero dizer a você nesta manhã, nunca se junte com alguém para perseguir outro alguém. No meu Goiás tinha um provérbio que diz: quando você vê uma pedra rolando da montanha, não fique na frente tentando pará-la, não saia da frente e deixe ela passar. Ela vai te machucar também. E o Edom esperou por esse momento, e o momento chegou. E parece que Deus faz para poder rebaixar as pessoas. E eles se tornaram participantes da grande destruição que Jerusalém e Judá sofreram. Participaram da desgraça de um povo que Deus estava punindo, e disse: não vai acontecer nada, porque Deus está contra eles, agora eu estou do lado de Deus. E Deus mandou o profeta Obadias dizer estas palavras: no dia em que o confrontastes, e no dia em que os estranhos, verso 11 do capítulo único, o dia em que os babilônicos entraram aqui, levaram cativo o seu exército, os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Quero dizer uma coisa para você, não fique do lado do inimigo, não. Sabe, às vezes a gente fala certas coisas meio pesadas. É melhor você estar ao lado de um irmão errado do que de uma pessoa ímpia que está certa. Porque Deus pode virar o quadro. Quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa bem verdadeira aqui? Sabe o que nós temos na igreja? Um monte de gente que não repensa a situação. Eu queria perguntar aqui hoje de manhã, quem de nós que estamos aqui que não precisamos da misericórdia de Deus? E por que você tem coragem de se juntar para falar da vida de um irmão? Essa casa é um hospital. E aqui não tem ninguém melhor do que o outro. Não, você pode até não ter um câncer, mas você está aqui, quem sabe, com uma dor de cabeça aqui, morrendo, ou tem uma outra doença. Eu quero dizer para você que todos nós temos falhas ou não. Temos ou não. Então eu quero falar para você, não se ponha a falar da vida de ninguém. O dia que você assentar na mesa para falar de alguém, ei, você se lembra de Edom, Deus vai te derrubar. Eu conheço gente revoltado porque minha irmã se perdeu, vai se perder também. Como é que pode? A minha irmã perdeu a virgindade. Cuidado com a sua, porque vai perder também. E perde mesmo. Porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então vamos baixar a bola. Então, verso 12. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão. Eu gosto de gente que diz: a minha família não acontece isso, porque meus filhos, porque isso, porque aquilo. Você prepare para cuspir para cima e tomar a cusparada na sua cara. Você vai precisar de se humilhar e botar a cara no chão e dizer: eu sabia que Deus humilha a gente. Eu não conheço família sem problema. Você conhece alguma? Deixa eu pegar mais aqui. Mas tu não devias olhar
com prazer para o dia do teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da tua angústia. Eu respondi uma pergunta no Instagram ontem de uma mulher que disse: pastor, eu sou solteira, eu vivo, não sou casada, e vivo com um homem que foi divorciado, e alguém me disse que eu estou no inferno, que não existe mais salvação para mim. Eu tenho tanta vontade de ir para a igreja, pastor, mas eu tenho um juiz lá na igreja que diz que não tem salvação para mim. Eu paro para perguntar: tem ou não? Será que tem perdão para uma pessoa dessa? Onde é que um desgraçado desse arranja uma coisa dessa? Está vendo o infortúnio de uma pessoa, uma condição em que a pessoa está vivendo, e ao invés de dizer: não, escuta aqui, olha, eu só conheço um pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e eu ainda vou mais um pouquinho, mas existe um Deus, que é soberano, e que se Ele quiser perdoar, Ele perdoa. Regra geral, João disse: olha, não oro, não digo que ores por alguém que pecou certo tipo de pecado, porque há pecado que é para a morte. Eu paro aqui para perguntar, engraçado. Ô Francisco, hoje vocês que pregam aí, bom, Zé Roberto, me ajuda aí, vocês aí, porque eu sou leigo, eu estou começando hoje. Será que Paulo blasfemou ou não contra o Espírito Santo? Quando matou, quando perseguiu e quando fez blasfemar de Cristo. E Deus pegou Paulo e jogou no inferno, não foi? Quer dizer que existe um Deus soberano que, se Ele quiser pegar lá de baixo e fazer, e faz. Eu gostei de um homem essa semana que disse: esse Paulo não estava com Cristo, não passou 3 anos e meio com Cristo, não, mas ele andou com Gamaliel. E eu vou dizer uma coisa para você: com 3 dias que ele ficou em oração lá em Damasco, Deus mudou a vida dele completamente. Deus derrubou do cavalo. Ninguém nunca nomeou Paulo para sentar entre os 12 que vão ficar no trono. E um homem que blasfemou, que matou, que perseguiu, que fez, Deus falou: sabe onde eu tenho lugar para você? Aqui no céu, no primeiro lugar, na frente, olha, bem na frente dos outros. Eu quero você assentado aqui. Aliás, não é só ele não. Aqueles 12 que eu comecei falando lá no início, que são os filhos de Jacó, que foi deixado, lá no céu eles arranjam lugar no primeiro lugar. Eu não sei se eu vou arranjar o último lugar, eu não sei se o meu é o último, ou é o penúltimo. Mas Jean, vem cá, eu vou provocar um bocado de gente na internet hoje. Ô Jean, e se Deus pegasse os céus e botasse assim uma cadeirazinha, eu ia sentar aqui na minha frente, aqui, na frente desse povo do Brasil todo, o que esse povo fazia, Jean? Ia dar dor de barriga em muita gente. E a vontade deles é que eu fique do céu, fora do céu, em lugar. Mas um dia eu falei, eu pastoreava algumas cidades, e o negócio foi ficando tão apertado para o meu lado, eu disse: se eu ficar com um sítio Cipual, eu acho que ainda é muito para mim, viu? Nem aquele sítio de Alvoredo da de Catolé do Rocha queriam me dar mais, mas Deus me deu outras coisas. Vocês estão me ouvindo? Deus pega e faz o que Ele quer fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui eles se juntaram para destruir o povo de Israel. Eu vou voltar a dizer: ô irmão, pega essa língua sua, se você não tem o que conversar, bota num buraco de formiga. Vira um tamanduá aí, comedor de formiga, que você fala demais, porque sabe um monte de formiga te beliscando, você para.
que é hora de não é hora de se juntar a ninguém para falar mal de ninguém. Quando você vê um irmão com problema, se junte ali. Ei, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma semana de jejum e oração para ver aquele irmão se levantar. Você sabe por que o negócio dele está ruim? Porque não sabe administrar, porque é desmantelado. Quantas vezes você já orou pelo negócio dele? Deixa eu ver aqui. Não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão no dia do seu infortúnio, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do seu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal. Quando você vê o mal chegar na casa de alguém, não deixa o teu coração se alegrar com a desgraça de ninguém. No dia da sua calamidade, nem lançar suas mãos na mão dos seus bens, no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas. Parei ali na esquina para falar um pouquinho da vida dos outros. Ai. Nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem. Estavam lá assim, parados da esquina. Quando escapava um da mão dos inimigos, eles corriam lá e pegavam, e lá entregava. Eu vou delatar isso. Eu vou dizer para vocês aqui, ó. Ei, escute bem. Eu já tive diante de determinados problemas e casos, aqui nesse escritório, tão imundos e tão nojentos, que dá vontade de você chamar a polícia para prender aquela pessoa. É verdade. Eu já tive. Estupradores, de pais que desrespeitam suas filhas. Sabe que dá vontade. Há poucos dias um se sentou aqui e disse: eu não vou mentir para o senhor, eu fiz mesmo. Disse: agora eu estou com medo porque quando vai para a cadeia lá, um desses já tem um monte de preso lá preparado para pegar ele. Eu disse: você quer o quê? Ele disse: eu estou com medo. Ah, está com medo? Pois é, devia ter pensado e não ter feito. Ai. Por quê? Eu vou terminar. Verso 14. Nem entregar os que lhes restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está perto. É o dia que Deus disse: vamos sentar aqui para nós acertar as contas. Chegou a sua fatura. Porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios, como tu fizestes, assim se fará contigo. Isto é pura Bíblia. Viu? É aquilo que você planta, que você... Mas eu gosto de ver, gente, é impressionante. Eu gosto de ver, sabe, por que a Bíblia é cheia de livros com posições diferentes, contando histórias assim. Eu gosto de olhar. Quando eu olho o livro de Jó, como eu falei quinta-feira, que é chamado de poético com a dor daquela. O homem está dizendo que maldito foi o dia que nasceu, a parteira que pegou ele, a luz não deveria ter acontecido. Não tinha explicação para a sua condição. Um momento que você está vivendo que você não sabe explicar.
Os amigos estavam contra ele, a mulher estava contra ele, tudo estava contra ele. E o diabo dizendo, vou acabar, dessa vez eu acabo. E ele para e disse, mas se eu soubesse onde é a casa dele, se eu tivesse oportunidade de me assentar com ele, e expor a dor da minha alma, e olhar para ele e perguntar, por que isto me aconteceu? Eu não fiz nada para que eu vivesse esse momento. Eu era reto, desviava do mal, procurei guardar os teus caminhos, e o Senhor permitiu que esse diabo viesse fazer isso comigo. Eu exporia a minha causa e ele me ouviria e me responderia. E naquele questionamento todo, vendo tantas coisas contra si, vamos ver aí a Bíblia, vamos ver aí capítulo 31 do livro de Jó. O homem era muito íntegro. 31 de Jó. Eu gosto muito desse capítulo. Eu não tenho tempo para ler o capítulo todo, eu vou ler do verso 27 do capítulo 29 a seguir. Tem alguém dormindo aí? Não tem não. Se tiver, acorda. Você sabe da história do acorda? Sabe da história do acorda? Sabe, irmão Zé Roberto? Do irmão que levou a corda do vizinho? Tem irmãos assim. O bichinho, se deixar perto deles, leva também. Aquele prego que você pegou na construção que não é seu, você roubou. Aquela hora de serviço que você manzanzou lá no serviço, você roubou, é ladrão, viu? Aquele dízimo que você não entregou também está errado, ou não? Ou não? Está pensando que seu nome é o quê? Mas não é só dízimo, não, até a oferta. Você tem dinheiro para fazer tudo, menos para dar oferta. Pode botar até o Pix aí, que ele fala, não, meu... É engraçado que os pedintes hoje no sinaleiro, você fala, não tem dinheiro, ele fala, não, pode fazer o Pix. E já te bota a plaquinha na frente lá. É incrível, né? Capítulo 29, verso 27. E o irmão levou a corda do vizinho. 31, verso 27. 31, verso 27. O irmão passou na casa do vizinho, viu uma corda fácil e levou para casa. E o vizinho foi atrás dele. E o irmão estava chegando, e quando o vizinho veio encontrar, ele encontrou os outros irmãos da igreja que estavam vindo para a igreja para orar. E os irmãos, bora, vamos. Aí correu para se esconder no meio dos irmãos. Chegou na igreja, estava tão cansado, cochilou e dormiu. E o irmão foi lá e balançou ele, disse, irmão, acorda. Ele disse, acorda, eu vendi. Acorda o irmão aí, viu? O irmão confessou o que ele tinha feito com a corda. Mas vamos aqui, eu estou fazendo vocês rir só para acordar o povo. Eu vi um lá atrás que estava pegando um peixe lá tão grande que eu quase vou lá na casa dele pedir um pedaço. O meu coração se deixou enganar em oculto e a minha boca beijou a minha mão. Também isso seria delito e punição de juízes, pois assim negaria ao Deus que está em cima. Agora veja este verso aqui, 29. Se me alegrei da desgraça do que me tinha ódio. Se exultei quando o mal o atingiu. Também não deixei pecar minha boca desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem nos dará da sua carne? Nunca nos furtaríamos dela. O estrangeiro não passava a noite na rua e as minhas portas abria ao viandante.
Se como Adão encobri minhas transgressões, ocultando o delito no meu seio, porque temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, e eu me calei e não saía da porta. Quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Escreva aí, Satanás. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como o príncipe chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, se os meus sucos juntarem e chorarem, se comi os meus frutos sem dinheiro e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cartos e por cevada joio, e acabaram-se as palavras de Jó. Nunca me alegrei com a desgraça dos outros, nunca abri minha boca para me juntar para falar. Esta era a condição, e essa não foi a condição de quem nasceu para ser pequeno. Para quem nasceu para estar rebaixado. Eu quero só lembrar a você, deixa eu falar bem claro, nós não somos um grupinho de fofoqueiros, de mexeriqueiros, de faladores, de inventores de males e daqueles que se ajuntam para destruir a vida dos outros. Deus nos chamou aqui para sermos grandes, para darmos a mão ao fraco, para socorrermos o necessitado. E quando você vê alguém em necessidade, você está pronto para ajudar. Esta é a função da igreja. Eu não marquei o verso, mas o Jó chega a dizer que se ele praticou isso, ele queria que um homem deitasse com a mulher dele. Desmoralizasse ele. Agora eu vou caminhando aqui para terminar. Então, o que nós temos aqui no livro de Obadias é uma profecia para gente que nasceu para ser pequeno, desprezado, e que acha que é alguma coisa. Eu quero que você procure o seu lugar aqui hoje, não se considere melhor e maior do que ninguém. Não pense que você não tem defeito, não pense que você é bom, não pense que você não falha, não pense que você é o inteligente, é o capaz. Deus te joga no chão. Exalte a Deus em toda a sua vida. Seja agradecido a Ele em tudo. Se você tem saúde, glória a Deus. Se você tem um bom trabalho, glória a Deus. Se você é fecundo naquilo que faz, glória a Deus. Mas eu tenho uma proposta aqui, é que Deus quer pegar a todos nós e nos dar um lugar de honra. Agora, se você não quiser, as oportunidades virão na sua mão e você agirá como gente pequena. Porque a hora chegou. Eu acho que o Edom disse: agora estamos vingados. Jerusalém foi destruída, o povo foi acabado, mas daqui um pouco tem um profeta na porta dele, dizendo: agora escuta bem o que eu vou fazer com vocês. Vamos terminar aqui. Capítulo único de Obadias, verso 17. Eu vou terminar a escola agora. Mas no monte Sião haverá livramento. A esperança para aqueles que estão desesperançados e que pagaram pelos seus erros. Há esperança. Não há esperança para o exaltado que se juntou para destruir aquele que estava humilhado. Mas no monte do Senhor, de Sião, haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão suas herdades, porque eles não serão trapaceiros e enganadores e se juntarão para o mal. Eles serão príncipes poderosos diante de Deus. Verso 18. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú, dos edomitas, palha. Vai
desaparecer, e se acederão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Edom, porque o Senhor o falou. Então guarde isto: Deus exalta o humilde e abate o exaltado. Sejamos agradecidos a Deus. Eu quero dizer assim, terminando a minha fala aqui: adeus agosto, agosto passou. Setembro, você é bem-vindo e nós recebemos. Que o Deus dos céus nos dê um tempo maravilhoso este mês. Aleluia, aleluia. Os do sul possuirão o monte de Esaú e as planícies dos filisteus. Então daqui um pouquinho vira nada aqueles que pensam que são algumas coisas. Vamos ficar em pé. Eu acho que se você guardar isso no seu coração, preste bem atenção. Tem gente fazendo biquinho, Deus querendo fazer ele poderoso, Deus querendo te dar uma bênção grande, e tem gente fazendo biquinho, achando que é alguma coisa. Só isso para você guardar isso no seu coração. Nós não somos coisíssima nenhuma. Todos nós aqui precisamos de Deus. Quem precisa de Deus aí, levante a sua mão, olha para cima e diga: Senhor, eu estou precisando de Ti. E eu reconheço aqui nesta manhã que sem o Senhor nós não somos nada. Então nos ajude a sermos amigos, a sermos irmãos, a sermos companheiros, a estendermos a nossa mão ao aflito e ao necessitado, em nome de Jesus. Agora abra sua boca e diga para todos ouvirem: irmão, eu abençoo tua vida, no nome de Jesus. Tenha saúde, seja feliz, tenha um mês abençoado, no nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Olha aqui, 33 anos de casamento da irmã Cristina. Cadê a irmã Cristina? Está lá atrás. Deus abençoe sua vida, irmã Cristina. Quantos levantam as suas mãos em favor da irmã Cristina? Glória a Deus, glória a Deus. Visitantes, Cristina de Minas. Quem é? De Minas Gerais, irmã de Miguel Neto. Sua irmã? Está aí? Cadê ela? Oh, Deus abençoe a senhora, viu? Glória a Deus. Bem-vinda aqui entre nós. Aleluia. Quer saber de uma coisa? Bem-vindo todos vocês. Todos vocês estão convidados às 5 horas estarem aqui. Nós te agradecemos de coração, no nome de Jesus. Amém, amém. Só lembra disto: quando você estiver numa situação semelhante à de Jó, lembra que você não é nada. Não pense que você é alguma coisa. Deus vai te chamar para uma conversa que você não tem resposta. O que você entende da vida? Você sabe onde estão os fundamentos da terra? Sabe por que Recife não está debaixo de água, agora mesmo debaixo do mar, quando ela é 2 metros abaixo do nível do mar? Sabe por quê? Porque um Deus disse: é só até aqui. Você saiba que seus problemas, suas dificuldades estão limitadas. Deus disse: é só aqui. O diabo disse: eu vou acabar com Jó. Ele disse: só até aqui. E ele não vai acabar com você, porque Deus disse: é só até aqui. Olha, o resto é comigo. Deus te abençoe no nome de Jesus.